Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesta oportunidade eu vou falar sobre o tormento dos ímpios no Hades. E eu começo com esta pergunta. O que a Escritura diz sobre os ímpios que estão mortos? Será que eles já se encontram em tormentos? Uma pessoa ímpia que morre sem aceitar a Jesus Cristo, seja ele quem for, morreu sem aceitar a Jesus Cristo, partiu para a outra vida. Será que no momento agora ele já está sofrendo tormentos no Hades, que é comumente traduzido por inferno? Bom, esta questão nós vamos analisar aqui à luz da Escritura Sagrada, bem como vamos consultar outros textos antigos, religiosos da época do Novo Testamento. Mas eu quero começar a leitura aqui por Lucas, capítulo 16. Vamos aqui, Lucas, capítulo 16. Eu vou ler a narrativa do rico e do Lázaro, ok? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, que no grego é Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Agora vamos para o 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa de meu pai, ou à casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, ao Antigo Testamento, as escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ok, eu fiz questão de ler toda a narrativa e a partir do comentário que eu vou fazer, eu quero deixar você totalmente livre para fazer a sua própria conclusão. Antes de tudo, eu quero dizer para você que eu estou fazendo um comentário aqui na qualidade de um historiador, não simplesmente de um religioso. Eu sou um cristão, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, tá bom? Mas eu estou fazendo aqui um comentário exegético a partir... Ouça bem, eu estou fazendo aqui um comentário exegético a partir do pensamento de quem escreveu esta narrativa. Eu quero que você atente para isso. O meu comentário aqui ele não vai ser baseado nos meus sentimentos. O meu comentário não vai ser baseado nas minhas crenças. Digo logo para você, não importa o que eu creia, se eu acredite ou não acredito no inferno literal, não importa isso. Eu quero transmitir para você isso. O meu comentário ele será de acordo com a mentalidade de quem escreveu. Ok, meu irmão? Então vamos lá, eu começo com esta pergunta. Esta narrativa bem aqui é uma narrativa
fictícia ou é uma narrativa real? Por que eu faço esta pergunta? Porque aqueles que não creem na imortalidade da alma, como os adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová e outros, eles insistem que aqui nós temos uma parábola. Bom, é bem verdade que em algumas Bíblias nós temos o título Parábola do Rico e do Lázaro. Está em negrito, Parábola do Rico e do Lázaro. Porém, aqui eu quero já lhe dizer que no texto original grego não tem parábola. Então nós começamos logo daqui. Aqueles que dizem que o texto é uma parábola, eles estão dizendo o que o texto não diz. O texto não diz que a narrativa é uma parábola. Mas aqui eu quero lhe dizer que aqueles que insistem que é uma parábola é porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Para eles, o homem morre, expira, apaga, tudo acabou. Então, a partir desta crença deles, a partir da crença no sono da alma, eles vão interpretar o texto. Ouça, a partir da crença, por exemplo, dos Adventistas do sétimo dia e das Testemunhas de Jeová, que creem no sono da alma, no aniquilamento do homem. O homem, após a morte, ele cessa totalmente a sua existência. Então, a partir deste pensamento, eles vão desenvolver uma interpretação sobre o texto que eu li. E eles vão dizer que é uma parábola, que nós temos muitas alegorias, que não devemos entender literalmente a narrativa. Vamos lá. Como eu falei para você, eu não vou interpretar o texto de acordo com o meu pensamento. Eu quero lhe dizer isso. Eu sou um historiador e eu vou aqui seguir o viés de um historiador. Ok? Bom, como é que eu deverei saber, como é que eu faço para saber se a narrativa de Lucas ela deve ser entendida literalmente ou a narrativa deve ser entendida apenas como uma ficção, como uma novela? Enfim, para aqueles que dizem que é uma parábola, eles partem da ideia de que a parábola não apresenta realidades, o que já é um equívoco. Ok? Para aqueles que dizem que aqui nós temos uma parábola, eles anexam a esta ideia de que é uma parábola, esta segunda, de que as parábolas não apresentam realidades, o que é um equívoco. Ainda que este texto aqui seja uma parábola, eu parto daqui, ainda que a narrativa de Lucas seja uma parábola, todavia eu quero lhe dizer que as parábolas elas são contadas em cima de realidades. Ok? Mas aqui eu repito, o texto não está dizendo que é uma parábola, não está escrito que é uma parábola. Então, aqui neste vídeo, eu defendo que Lucas, o que escreveu o Evangelho, ele acreditava que era literal. Se você perguntasse para Lucas, os ímpios quando morrem, quando eles dão o último suspiro, eles já entram no Hades e lá eles já passam a sofrer os tormentos do fogo no Hades? Lucas ia lhe dizer sim. Com certeza, a resposta para isso está exatamente onde eu li. Ok, irmão? A resposta está exatamente ao que ele diz. Ó. Vou repetir mais uma vez. Lucas 16, 22. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Vamos começar daqui. Por que a sepultura é mencionada apenas em relação ao rico e não em relação ao Lázaro, o mendigo? Ora, veja que ele era um mendigo. Este mendigo ele não tinha condições financeiras para ser feito um sepultamento para ele. Tudo indica que a razão de Lucas não ter registrado que o mendigo foi sepultado é porque ele não foi sepultado. Devido à imensa pobreza dele, ele não passou por um sepultamento. Mas o rico já está dizendo, mas o rico foi sepultado porque ele era um rico, abastado. Mas vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, o restante da narrativa você já conhece toda. Que o rico se encontra em tormentos, enquanto que o mendigo Lázaro está na bem-aventurança. Está na bem-aventurança, está com Abraão no seu seio. Mas como eu posso saber que Lucas tem em mente um acontecimento literal? Qual é a prova que eu vou dar para você? Como é que eu faço para te convencer de que a narrativa lucana aqui tem em mente um fato, um acontecimento literal? Eu tenho como lhe dizer. Primeiro, nós vamos partir do seguinte, que Lucas, ele acreditava que os ímpios, quando morrem, já entram num estado de tormento, no Hades. Aqui eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Não confunda Hades com Gehenna. A Gehenna é o lago de fogo descrito no Apocalipse. Ora, a Gehenna é o tormento eterno e final dos ímpios. E para lá, os ímpios só entram na Gehenna ressurrectos, com corpo e alma. É isso que diz Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer na Gehenna tanto o corpo como a alma. Então vamos fazer logo essa distinção. A Gehenna, ou Lago de Fogo, é o lugar de suplício eterno dos ímpios, segundo as Escrituras. E só entra na Gehenna, ou no Lago de Fogo, após a ressurreição corporal. O corpo precisa ressuscitar e se unir à alma ou ao espírito e passar pelo juízo final do trono branco e ser lançado no Lago de Fogo. O que eu estou lhe dizendo aqui é muito fácil de ser provado, porque há uma distinção entre Hades e Gehenna. Vamos aqui para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Olha aqui. Apocalipse capítulo 20 e versículo... versículo 14. Ó. Então a morte... Então, 14. Ó. Então a morte e o Hades... Ó, então, a morte e o Hades. O que é o Hades? É o mundo que fica no subterrâneo, no coração da terra. Para lá vão as almas de todos os homens, bons e maus. Isso é a partir da mitologia grega e passa pelo judaísmo helenista e chega ao cristianismo esta concepção do Hades. O que é o Hades? O mundo das almas dos mortos. Assim que os homens morrem, tanto bons como maus, as suas almas são enviadas para o Hades. Não o corpo, apenas a alma. Ok? Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Aí eu já lhe disse que o Lago de Fogo aqui é a Gehenna. É o estado final e eterno de tormento para os ímpios. Eles serão lançados de lá. Só que primeiro as suas almas são liberadas do Hades. E aí, unidas ao seu corpo ressurrecto, eles passam pelo julgamento e serão lançados no Lago de Fogo, ok? Entendeu aí a distinção, não é isso? Vou ler só mais uma coisa. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Esta é a segunda morte do Lago de Fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Então não confunda Lago de Fogo ou Gehenna com Hades. Não é a mesma coisa. Hades é a prisão temporária até o dia da ressurreição dos ímpios. Enquanto que o Lago de Fogo ou Gehenna é a prisão eterna do corpo e da alma dos ímpios, para sempre. Então vamos lá. Enfim, mas Lucas, ele acreditava que o ímpio, após a morte, ele já entra em tormentos, em suplício. Ele acreditava. E por que eu sei disso? Vamos aqui, 2 Pedro 2,9. Aqui eu já começo a procurar paralelos para esta crença. Para você ver que não é só Lucas que acreditava nisso, mas nós temos como provar por outras literaturas.
2 Pedro 2,9. O que diz aqui? 2 Pedro 2,9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, atente bem, sob castigo ou debaixo de castigo. Está no presente, Vou repetir a leitura. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar, no presente, e reservar, vírgula, sob castigo ou debaixo de castigo os injustos para o dia do juízo. Ora, eu pergunto aqui para você, os injustos, os vivos, agora, eles já estão debaixo de castigo? Não, eles não estão debaixo de castigo. Então você vê que Pedro aqui está dizendo claramente que os injustos estão debaixo de castigo. Ora, se os injustos já se encontram debaixo de castigo, é óbvio que Pedro não pensava aqui nos ímpios aqui que estão vivos, mas ele pensava nos ímpios que se encontram no Hades. É por isso que ele diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, ou debaixo de castigo, está no presente, os injustos. Para quê? Para o dia de juízo. Esta palavra aqui, sob castigo, no grego nós lemos o seguinte, vamos ver aqui como é que está aqui, sob castigo, kolazomenus, sendo punidos, ok? Aqui está no presente, kolazomenus, que é traduzido, sendo punidos. Está no presente, sendo punidos. Os injustos estão sendo punidos. Mais uma vez eu pergunto para você, seja fiel. Os injustos, os da agora, eles estão sendo punidos? Não estão sendo punidos. E a punição que Pedro diz aqui que os injustos estão sofrendo é a punição no Hades. É a mesma punição que Lucas apresenta ali. E no Hades, o rico clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e molha a ponta do teu dedo na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo nestas chamas. Veja que Lucas ele descreve de forma bem vívida o tormento do ímpio no Hades. Então, irmãos, é a Bíblia Sagrada quem diz, ouça, é a Bíblia Sagrada quem diz que o homem, após a morte, tratando-se do injusto, ele já passa para o tormento no Hades. A sua alma, ela já é atormentada pelas chamas que existem no Hades. E se você ainda insiste que a narrativa de Lucas é alegoria, eu vou lhe provar mais uma vez que não é alegórica. Como é que eu vou lhe provar? Embora esteja isso muito claro, eu quero trazer aqui uma coisa. A narrativa de Lucas, ela não é isolada da literatura daquela época. Ou seja, da época em que ele escreveu. Existiam outras literaturas, e ainda existem outras literaturas da mesma época da escrita de Lucas e até antes, que falam que os ímpios estão sofrendo tormentos no Hades. Vamos começar aqui pelo livro de Enoque. Enoque, capítulo 22. Enoque, capítulo 22. E aí vamos para os versículos 6 e 7. O que diz aqui Enoque? Enoque, capítulo 22, versos 6 e 7. Vamos ver o que diz aqui Enoque. 22, versículo 2, Respondeu-me então Rafael, um dos santos anjos que estavam comigo. Estas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens, todas. Estes lugares foram constituídos para sua morada até o dia do julgamento, até o final do juízo e dos tempos pré-estabelecidos, quando então ocorrerá sua sentença. Você lembra o que nós lemos em 2 Pedro 2, 9?
Porque sabe o Senhor livrar os justos e conservar debaixo de castigo os ímpios. Para o quê? Para o dia de juízo final. Que Pedro está dizendo é que os ímpios já estão debaixo de castigo. Onde? No Hades. E isso combina com a narrativa de Enoque. Agora vamos ver o que Enoque diz aqui mais aqui, ó. 5. Em segunda, perguntei sobre as cavernas. Por que estão separadas umas das outras? Respondeu-me, três destes espaços foram preparados para manter segregados os espíritos que estão mortos. Mas uma seção foi reservada para os espíritos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas. É só você lembrar aqui da narrativa que nós vemos em Lucas, sobre o rico que estava em tormentos e o Lázaro que estava sendo atormentado. Ok? Vamos lá. 6. Desta forma, há um espaço que foi preparado para os pecadores que, ao morrerem e serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Ali suas almas ficarão isoladas até o grande dia do juízo. Lembre de 2 Pedro 2,9. O dia do castigo e do sofrimento reservados aos que foram condenados para sempre. Quando então se exercerá a vingança das suas almas? Neste lugar, ele os manterá aprisionados até a eternidade. Ok, meu irmão? Então, nós vemos aqui na narrativa de Enoque que o Hades ele é concebido como um lugar que existe dois compartimentos, generalizando. Um lado é para os justos, outro para os injustos. E é assim que Lucas pinta. Então, por que eu sei que a narrativa de Lucas deve ser entendida literalmente? Por causa da narrativa do livro de Enoque, que é um livro 100 anos, no mínimo, mais velho do que o livro de Lucas. Era crença, meus queridos, entre os judeus, principalmente no partido dos fariseus, que os ímpios, quando eles morrem, eles já são lançados, as suas almas já são lançadas no Hades, ou no Sheol, e lá eles ficam em tormentos. Isso nós aprendemos, por exemplo, eu vou ler aqui para você Flávio Joséfos. Olha o que Flávio Joséfos ele vai dizer sobre isso. Flávio Joséfos, capítulo, vamos aqui. Joséfo, olha o que ele diz aqui, ó. Joséfo aqui no capítulo, na narrativa sobre os martírios dos Macabeus, capítulo 6, por vários momentos Joséfo ele vai afirmar que os ímpios eles já se encontram no inferno, no Hades, em tormento. Vamos ler aqui, ó, Joséfo, martírio dos Macabeus, capítulo 6, aqui, página 15 e 10. O que ele diz aqui, ó? Onde é que ele diz aqui? É para observar a lei de Deus e prestar a honra que eu devo ao seu soberano poder, que eu sofro todos estes tormentos. Estes, porém, são passageiros, ao passo que os que vós sofrereis, ele está falando para os ímpios, como castigo de vossa impiedade e de vossos sacrilégios homicidas serão eternos. Para que você entenda melhor a narrativa de Joséfo aqui ele está descrevendo o martírio dos Macabeus, que se encontra no livro de 2 Macabeus e 4 Macabeus. E de acordo com a crença, em geral, não eram todos, mas uma boa parte dos judeus e dos fariseus acreditavam que apenas os justos ressuscitarão e que os ímpios eles nunca ressuscitarão, mas que as suas almas, ao momento em que eles morrem, as suas almas já são lançadas no inferno e lá elas já passam a sofrer o fogo para toda a eternidade. Ok, meu irmão? Vamos aqui citar mais aqui Joséfo. Página 15 e 13. Agora vamos lá, o que ele diz? Ó. Sua justiça vos pedirá contas de seu sangue, e vós vos queimareis num fogo que não será somente muito mais ardente do que o que a vossa crueldade fez acender, e vossos tormentos serão sem fim.
Está bem aqui, meu irmão. Joséfo, ele narrando a história do martírio dos Macabeus, ele aqui está falando do tormento dos ímpios. Ao momento em que eles morrem, eles já entram no tormento eterno. E isto combina com a narrativa de Lucas, que o rico morreu. E no Hades, erguendo seus olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Molha na água o teu dedo e refresca a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Então a narrativa de Lucas, ela combina com as crenças daquela época. Ela simplesmente combina. Página 15 e 14. Mais uma vez, Joséfo aqui. Não tememos aqueles que só podem matar o corpo. Isso aqui lembra de Mateus 10, 28. Porque sabemos que tormentos eternos esperam no outro mundo os que não guardam seus mandamentos. E nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois da nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participarmos de sua glória. Veja que isso aqui confere com a narrativa de Lucas. O que foi que Lucas disse? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. O que o autor aqui está dizendo, Joséfo? Vamos lá. E nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, seja a vontade de Deus, a fim de que depois de nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participarmos de sua glória. Ok, meu irmão? Então, isso que eu estou lendo para você são documentos tão antigos quanto o Novo Testamento. Ok? Joséfo, só para você ter uma ideia, Joséfo ele viveu entre os anos 37 a 103, ele foi contemporâneo dos apóstolos. Então, no momento em que Lucas escrevia o seu evangelho, muito provavelmente Joséfo estava escrevendo a sua obra. Muito provavelmente. Eles eram contemporâneos, eram da mesma época. Então, o que eu estou lhe mostrando aqui era crença farisaica, era crença judaica de que o homem tem uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo, e mais do que isso, que os ímpios, após a sua morte, eles já entram logo em suplícios, eles já passam logo a sofrer as chamas do Hades, até o grande dia do juízo, Ok, meu irmão? 15 e 14, vamos ler aqui. O que tem mais? Já li 15 e 19, vou ler aqui mais um pouco aqui. A mesma narrativa. Quanto Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, que ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea e lá morreu miseravelmente. Ora, esta narrativa aqui de Joséfo, ela é extraída do 4º livro de Macabeus. Aí você vê o 4º livro de Macabeus, capítulo 12, verso 18, aí vai para o capítulo 18 e lê o verso 5. Todas estas narrativas, elas combinam com o que se lê em Lucas, que os ímpios, eles já estão em tormento. Por que eu estou mostrando isso para você? Para te mostrar que, a partir da Bíblia Sagrada, é infundada a doutrina do sono da alma, espousada pelos adventistas do sétimo dia e pelas testemunhas de Jeová e por outros expoentes da Bíblia Sagrada, como por exemplo Lucas Banzoli. Ele defende também o sono da alma, assim como adventistas e testemunhas de Jeová. Só que a partir da Bíblia Sagrada, veja bem, a partir da Bíblia Sagrada e analisando a Bíblia Sagrada à luz da literatura da época, conforme eu estou analisando aqui, é insustentável essa ideia do sono da alma, principalmente nas páginas do Novo Testamento. Repito, principalmente nas páginas do Novo Testamento. É insustentável essa ideia do sono da alma, de que o homem morre e acabou e ele não sabe mais de nada. Todos os seus sentimentos pereceram, ele não sabe mais de nada. Não.
O homem não sabe mais de nada em relação a esta vida. Em relação a esta vida, em relação ao que acontece debaixo do céu, ele não sabe mais de nada. Mas no Hades, onde ele está, ele tem lembranças. Ele sofre tormentos. Eu estou falando dos ímpios. Ele sofre tormentos. Ele lembra-se dos seus irmãos. Ora, o que foi que o rico disse? Pai Abraão, manda alguém ir até a minha casa ou a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormento onde eu estou. Então veja que o rico, ele tinha memória, ele lembrava. E isso não combina com a doutrina do sono da alma. Biblicamente falando, nós não podemos defender a doutrina do sono da alma. Não podemos. E os adventistas estão redondamente equivocados. Agora vamos para a página 15 e 20. Olha o que diz aqui. A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado. Olha o que José está dizendo. A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado soberano. E as almas puras desses verdadeiros filhos de Abraão e de sua bem-aventurada mãe, como recompensa de suas penas e sofrimentos, recebem no céu com os santos antepassados coroas imortais das mãos de Deus, ao qual seja dada a honra e glória para todos os séculos. Palavras de Flávio José narrando o martírio dos Macabeus. Ok, meu irmão? Então, a partir destas considerações, qualquer uma pessoa, qualquer um historiador, veja bem, eu estou falando aqui para você na qualidade não apenas de um teólogo, eu estou falando aqui com você na qualidade de um historiador. Ok? O meu comentário é a partir de um viés histórico, de um historiador. Como um historiador, eu quero dizer que qualquer um historiador que fizer a investigação do assunto, nenhum historiador, ouça, nenhum historiador vai dizer que Lucas acreditava no sono da alma. Não. Nenhum historiador, enfim, nenhum pesquisador fiel, nenhum pesquisador, mesmo que ele seja religioso, mas se ele for fiel, nenhum pesquisador fiel que anda realmente em busca da verdade, que é amante da verdade, ele jamais vai dizer que Lucas acreditava no sono da alma. Jamais. Nenhum estudioso fiel, irmão, quero dizer isso. Lucas realmente ele acreditava que os ímpios já estão sofrendo no Hades, ok, irmão? Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tá bom? Se você gostou, eu gostaria que você fizesse a divulgação do meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste trabalho. Você não é obrigado a concordar com a minha exposição. Agora, uma vez que você não concorde, ouça, uma vez que você não concorde, você é obrigado a fazer uma refutação. Refutação é uma coisa e não concordar é outra. Não concordar, tudo bem, você não concorda. A questão é, o fato de você dizer eu não concordo, isso não quer dizer que você está me refutando. A refutação ela parte de argumentos plausíveis. Então, se você não concorda, você vai construir uma refutação com uma exegese sadia. Ok? Faça um vídeo contra mim ou faça um comentário. Aí sim, a gente pode conversar. Mas simplesmente você dizer, eu não concordo. E inclusive eu quero dizer o seguinte, alguns que apelam para o sentimentalismo. Ele diz, professor, mas digamos que como é que o senhor se sentiria vendo o seu filho, ou sua mãe, ou seu pai, descrente, ardendo nas chamas do inferno? Meu irmão, isso aí é um argumento que apela para os sentimentos. E isso não é válido numa exegese. Ora, quando se vai fazer uma exegese da Bíblia Sagrada ou de qualquer outro livro, principalmente da Bíblia Sagrada, você tem que esquecer o sentimentalismo, esqueça seus familiares, esqueça tudo. Apegue-se apenas à verdade. Esqueça também a sua crença, o que você crê, esqueça. Esqueça, ok? Faça uma exegese a partir do que você está lendo, e não a partir do que você pensa, mas a partir do que você está lendo. Faça uma exegese a partir da ótica do autor sagrado. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe.
agora e para todo sempre. Amém.